Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Conversa de Violonista, meu nome é Luciano Moraes, sou doutor em música pela Universidade de São Paulo e estou aqui trazendo algumas informações, algumas reflexões a respeito do violão, para quem possa se interessar pelo instrumento, seja como profissional, estudante ou diletante, tá? Aqui eu quero começar com um comentário do Renan Távora, que aliás, Renan, se você está torcendo para minha gripe passar, você torça mais, porque não está adiantando. Quinta-feira, quase não sai o vídeo de hoje por causa da sinusite, mas vamos em frente, a gente precisa abordar um assunto antes que ele suma da ordem do dia, que é a relação entre o violão flamenco e o violão clássico. O Renan colocou esse tema, acho que, se não me engano, foi no comentário do vídeo número 49. E ele é um comentário que me chamou bastante atenção, porque realmente é um tema importante, né? Quer dizer, violonistas clássicos e violonistas flamencos. Qual é a diferença? É só uma diferença de escola? É só uma diferença de técnica, né? Alguns violonistas acham que a gente tem que aprender os dois. Tanto o violão clássico quanto o violão flamenco têm informações que são complementares que podem um ajudar o outro, vamos dizer assim, aumentar o refinamento, aperfeiçoar a técnica, ir mais longe em questões de velocidade, de relaxamento e tal. Um desses violonistas é o grande virtuoso espanhol Pepe Romero. Antes de mais nada, a gente tem que dizer que, assim, para ele é fácil. Porque o pai dele, o Celedônio Romero, é um dos violonistas mais, assim, digamos, mais celebrados da tradição do violão flamenco e também do violão clássico. E é uma coisa já meio que de família, né? Eles nascem ali tocando violão, nascem trabalhando com esse instrumento nas duas linguagens. Para uma pessoa normal, vamos dizer assim, que segue uma escola a partir do início do seu aprendizado, né? Eu não sei se é uma coisa tão simples assim a gente fazer uma ligação entre as duas técnicas. É muito difícil que um violonista seja clássico e flamenco ao mesmo tempo. Mas existem alguns elementos que são bastante interessantes, são bastante instigantes a gente pensar. Por exemplo, a técnica de rasgueado do violão flamenco é uma coisa extremamente importante para eles, porque basicamente eles estão tocando rasgueado em todas as músicas. O rasgueado é um elemento de linguagem muito recorrente para o violonista flamenco. A consequência disso para a técnica é que o gesto da explosão do ataque, quer dizer, vocês lembram de algumas aulas aqui que eu dei sobre técnica de violão clássico, em que o gesto mais importante do toque era a volta, né? Quer dizer, o dedo precisa estar pronto, como vocês estão vendo ali, o dedo volta à posição muito rapidamente, né? Ele toca a nota e uma fração de segundo depois ele tem que estar de volta para poder, enfim, descansar, né? Quer dizer, tem um toque, tem a ação digital, o relaxamento, para que o dedo esteja pronto para tocar uma próxima nota. Esse relaxamento é produzido pelo que a gente chama de musculatura flexora, tá? A musculatura tensora é a musculatura que faz a gente fechar os dedos. Ela age a partir desse conjunto de tendões e músculos que nós temos aqui, né? A musculatura flexora vai fazer com que o dedo volte à posição de relaxamento. E ela é acionada por esse outro conjunto de músculos e tendões. Na verdade, essa coisa de ação flexora e tensora e flexora é mais uma questão da função que o feixe de músculos e nervos está exercendo no momento. Por exemplo, eu posso fazer esse gesto e essa aqui passa a ser a minha musculatura tensora. E essa vai ser a musculatura flexora que vai fazer com que a mão volte a essa posição de descanso. Um violonista flamenco que está acostumado a exercitar a parte de cima da musculatura, vocês podem imaginar o quanto ele é eficiente em retornar o dedo para a posição de repouso. Porque as duas musculaturas estão funcionando vamos dizer, em pé de igualdade. Tá? Um derivado da técnica do rasgueado que os flamencos usam muito é o dedilho. Eu não consigo fazer isso muito bem, né? Mas vocês podem imaginar que o treino significa você vai e você volta com as costas do dedo. É uma técnica derivada do instrumento antigo de cordas duplas, a guitarra barroca, né? Que acabou fazendo moradia na escola do violão flamenco. E por aí vai, existem muitas outras técnicas do violão flamenco que eu não vou poder comentar aqui, que sem dúvida fariam muito bem a técnica do violão clássico. Ao mesmo tempo, o violão clássico é um tipo de instrumento que ele, na verdade, ele só tem graça se você escuta como é que eu vou dizer isso aí?
Algumas características do som e da articulação são mais importantes no universo do violão clássico do que no universo do violão flamenco, né? Então a ligação entre as notas, a possibilidade de você conduzir melodicamente um trecho, a forma como você sincroniza as mãos, a mão direita e a mão esquerda, para tentar o mínimo de ruído possível na passagem de uma nota para outra. Tudo isso distingue esses dois instrumentos pela sonoridade e pela, claro, finalidade poética, né? Os objetivos poéticos a serem atingidos tanto com o violão clássico quanto com o flamenco são muito diferentes, apesar de serem o mesmo instrumento. Será que é o mesmo instrumento? Bom, vocês estão acostumados a ver o violão clássico assim, né? Com essa tampa de abeto ou cedro e a lateral e o fundo de alguma madeira escura, que pode aí ser o jacarandá baiano, o jacarandá indiano, como é o caso desse violão, ou às vezes até outros tipos de madeiras, mas sempre madeiras um pouco mais escurecidas, né? E o violão flamenco é aquele violão que tem a lateral e o fundo clarinhos, certo? Cipreste ou maple, é isso? O que vocês me dizem então deste violão aqui? Que é um violão clássico, é estritamente um violão clássico. É fabricado de maple, na lateral e no fundo. E a tampa de abeto, como o Abreu que eu tenho. Esse aqui é um violão fabricado pelo Wolf Schmidt, uma cópia da Leone de Torres. É um violão clássico, mas ele tem essa lateral e fundo de maple, que é uma madeira muito parecida com o cipreste. Qual seria então a diferença entre o violão clássico e o violão flamenco? Se vocês tiverem curiosidade de procurar neste livro aqui, que eu sempre comento dele, Escola Razonada da Guitarra, de Emílio Pujol, ali pela página 24 do primeiro volume, vocês vão encontrar um desenho de uma planta interna do violão Torres. Tá? Vocês estão vendo essa estrutura em leques, essa estrutura radial de sete barras que distribuem a vibração pelo violão. E vocês vão encontrar também essas madeiras aqui, ó, estão vendo em forma de V, tá? Eu não estou tomando muito cuidado com esses exemplos visuais, porque realmente hoje é muito fácil você baixar uma planta Torres assim na internet. O que eu quero chamar a atenção de vocês para essas plantas é o seguinte: essa estrutura em V no violão clássico, você percebe que ela vai até encontrar a borda do violão, tanto do lado daqui quanto do lado de cá, né? Então é como se você tivesse uma madeira de reforço, que está mais ou menos nessa direção, vem aqui do centro e ela vem até encostar a borda. O outro lado também até encostar a borda. Se vocês forem olhar para um violão flamenco, vocês vão notar que essa madeira é curta. Ela é pequenininha, ela não encontra as bordas. E aqui está a principal diferença entre o violão clássico e o violão flamenco. Imagine que a tampa do violão seja uma coisa como um lago, tá? E cada som é como uma pedra que você joga na superfície desse lago e essa pedra gera ondas. Essas ondas chegam até as bordas do lago, batem e voltam. As ondas que estão voltando anulam as ondas que estão indo. E assim esse movimento de idas e vindas acaba por anular o movimento que a pedra jogada provocou. Quando eu coloco um aparato como esse, eu bloqueio as ondas que vão até a borda. Então elas não voltam, elas ficam presas aqui na quina. O resultado é que as ondas continuam simplesmente indo. É por isso que o violão clássico tem uma sustentação mais longa das notas do que o violão flamenco. Porque o violão flamenco, justamente por essa madeira ser mais curtinha, ela permite que algumas dessas ondas voltem e anulem as outras. Então ele é um instrumento que tem um ataque muito proeminente, um timbre muito rico no ataque, mas ele tem uma sustentação, ele tem um decaimento muito mais rápido. E ele tem que ser assim, é um instrumento que tem que ser assim, porque a música que é feita com esse instrumento é uma música também que é composta pensando na sucessão muito rápida de notas. Se essas notas tivessem uma duração muito grande, provavelmente a gente teria uma embolação, enfim, o estilo seria outro, né? O fato é que a gente não sabe muito bem porque que os instrumentos se configuram da maneira como se configuram. Existe uma questão de cultura, de tradição, existe uma questão de escolha dos intérpretes, e existe uma questão da história, das civilizações que tornaram aquela música aceitável, palatável, desejável, cultivaram aqueles elementos musicais, aqueles elementos poéticos, e aquilo se torna, então, um grande monumento da própria civilização. A diferença entre o violão flamenco e o violão clássico, então, é uma diferença de construção e não uma diferença de tipos de madeiras. Tá? Se vocês forem ver, por exemplo, a Filarmônica de Berlim, com o maestro Samuel Rathrow, gravou o Concerto de Aranjuez com um violonista flamenco chamado José Miguel Canizares, que é um grande violonista flamenco.
E aí ele mandou fazer um instrumento com laterais e fundo de jacarandá. Portanto, você olha para o instrumento, ele parece um violão clássico, mas quando você escuta o som do instrumento, ele é um som de violão flamenco. Né? Eu acho que a vida é muito curta para que a gente consiga realmente conciliar as duas técnicas. Mas é importante para qualquer violonista, pelo menos em algum momento da vida, dar uma olhada no manual, dar uma olhada em algum material didático relacionado ao violão flamenco. Ultimamente eu tenho assim, recomendado fortemente o meu amigo Diogo Salvetti, que é provavelmente o violonista flamenco com mais atuação na internet. Ele tem cursos que ensinam tópicos específicos de técnica violonística, todos muito bem orientados ao violão flamenco. Ele toca, na verdade, um outro tipo de violão, que é um violão de 8 cordas, né? Mas a gente percebe claramente assim, a formação de violonista flamenco dele. E eu recomendo aos violonistas clássicos que tenham interesse em conhecer, vai pelo Diogo, que o Diogo sabe o que está fazendo. Poderia indicar outras pessoas também, mas eu acho que o Diogo é um cara que vem à cabeça assim com mais... que eu posso indicar com mais confiança, vamos dizer. Diogo Salvetti, procure aí na internet, vocês vão encontrar bastante material dele, tá? Bom, a última coisa que eu queria comentar a respeito desse assunto é a seguinte, o Renan, na verdade, ele deu a oportunidade para a gente discutir um tema que me reporta a um outro que é muito caro, assim, que eu acho que é bastante importante, que é a gente entender a materialidade da arte. Muitas vezes eu perguntava a respeito da diferença do violão flamenco para o violão clássico e diziam que era uma diferença de lixar unhas ou uma diferença de técnica. Mas a diferença de sonoridade do clássico para o flamenco era muito grande para que se justificasse simplesmente com isso, com elementos tão enfim, não são suficientes para esclarecer a diferença. E a gente percebe que existe um elemento material muito concreto, quer dizer, é o tamanho de um dos blocos de construção da tampa do violão do lado de dentro. Isso não é trivial. E é uma coisa muito material também. Cada elemento artístico que nos encanta, que nos acende, assim, vamos dizer, um interesse, tem um material concreto correspondente. Isso é verdade para a maioria dos acontecimentos musicais aos quais a gente rende homenagens e dos quais a gente quer sempre se manter próximos. A diferença entre a planta Torres e a planta Hauser, por exemplo, é uma pequena placa de madeira que está colocada do lado de dentro do violão, embaixo do cavalete. Essa placa faz com que o instrumento reaja de maneira diferente a mudanças de corda, ele organiza de uma maneira completamente diferente a sustentação e a unidade geral do instrumento. É por isso que o Torres é um violão tão diferente do Hauser. As explicações muito poéticas, né, que dizem que o Hauser é um instrumento mais alemão, mais sério, mais científico. E o Torres é um instrumento mais poético, um instrumento mais espanhol, mais sanguíneo. Pura bobagem. É uma placa de madeira que foi colocada debaixo do cavalete. E isso gera, claro, todas essas diferenças que a gente precisa ler com essas associações poéticas. Não está errado em si, assim, fazer associações poéticas, mas eu acho que a gente ganha mais quando a gente se aproxima dos elementos materiais que compõem aquela arte que a gente tem interesse. Tá? É uma dica que deve valer para várias situações e nós vamos discutir aqui nos próximos vídeos algumas situações bem concretas nas quais é possível identificar os elementos materiais claros que provocam as diferenças que percebemos. Uma das mais interessantes é, por exemplo, a questão da música romântica. A diferença entre a música romântica e a música clássica muitas vezes é uma questão de dedilhado. O dedilhado que o violonista está escolhendo que cria aquela diferenciação que a gente percebe como música romântica e música clássica. Nós temos que ter muito cuidado para não cair num esquema direto. É claro que eu posso usar um dedilhado clássico e ainda assim a minha abordagem interpretativa ser romântica, né? Mas a gente aprende como é que a arte funciona a partir da compreensão dos tijolos fundamentais que a estruturam. E o caso do tema sugerido para o vídeo de hoje é bastante emblemático. Eu quero agradecer ao Renan Távora por essa ideia que ele deu, por essa sugestão, e pelo entusiasmo que ele mostrou pelo canal. Tá? Realmente te agradeço muito, te convido a participar sempre aqui, e propor novos temas, discutir junto outras questões que você tem interesse. Tá bom? Um abração para vocês e lembrando, todas as terças, quintas e sábados a gente tem um vídeo novo aqui no canal para discutir alguma coisa que seja de interesse de vocês a respeito do violão. Um abraço.